Saúdo a todos os irmãos, a todas as irmãs, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, estamos juntos mais uma vez, examinando as Escrituras. Dou graças a Deus pela permissão dele de nós nos reunirmos uma vez por semana, 15 minutinhos, examinar as Escrituras, trazer um pouco da direção do Espírito Santo para nossas vidas, para a glória de Deus, para a nossa salvação. Hoje o Senhor me dirigiu a falar sobre as duas testemunhas lá do livro de Apocalipse. Eu até pensei que eu já tivesse feito uma mensagem a respeito, trazido a vocês uma mensagem na direção do Espírito Santo sempre, a respeito desse assunto, mas eu examinando, vendo as mensagens que nós temos, são centenas de vídeos, eu não achei, eu acho que não tratamos disso ainda. Em todo caso, devo ter falado em outros vídeos, me referido a isso. E hoje nós vamos falar especificamente sobre as duas testemunhas que fala aqui no livro de Apocalipse, o capítulo 11, do versículo 11 ao 14. Nós vamos ler a partir do versículo 3. A palavra de Deus diz assim: E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá, e os matará. E jazerão os seus corpos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, e tribos, e línguas, e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: Subi cá! E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo ai, eis que o terceiro aí cedo virá. Amém. Eu procurei na internet, procurei saber as interpretações, nas várias interpretações que tem, interpretações a respeito que tem esta passagem bíblica. Eu sei que tem muita dúvida a respeito disso. E eu vou aqui, não vamos esgotar o assunto, como sempre, eu sempre digo isso para os irmãos. São palavras que o Senhor nos dá para trazer à igreja, para ajudar na compreensão do Evangelho. Aqui nós estamos vendo, como diz aqui embaixo, esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Então nós vemos que são profetas. São homens? Não são homens? E aí então vem uma das interpretações é que seriam Enoque e Elias. Porque nenhum dos 2 morreu. Enoque andou com Deus 365 anos, e Deus o tomou para si. Elias subiu num redemoinho ao céu, também não morreu. Então, essas 2 testemunhas, muita gente entende que seriam Enoque e Elias. Veja bem, não pode ser esses 2 aqui. Por que não pode ser esses 2? Primeiro, a primeira coisa, o que é uma testemunha? O que uma testemunha fala? Eu sou testemunha
de que o apóstolo Paulo viu Jesus. Por que eu sou testemunha que o apóstolo Paulo viu Jesus? Porque ele me contou. Ele me contou quando ele escreveu lá em Atos, que eu acredito que tenha sido ele, ou seja lá quem for, narrou que ele viu, não vi eu Jesus, ele fala, né, claramente, não vi eu Jesus. Ele diz, ele viu, contou para mim, contou para você, contou para todo mundo, assim como Mateus conversou com Jesus, andou com Jesus, me contou tudo isso. Ele é testemunha e me contou, eu sou testemunha de que Mateus andou com Jesus, que Lucas era um médico amado dos irmãos, escreveu uma carta para o excelente Teófilo, um homem de muito testemunho. Eu sou testemunha disso porque eu vi essa carta que ele escreveu para Teófilo, e ele narrando a vida de Jesus, o Evangelho de Lucas. Agora, uma testemunha ocular é aquela que conta o que ela viu, não o que ela leu ou ouviu, mas é uma testemunha ocular. Essas testemunhas, se forem pessoas lá do Antigo Testamento, eles vão testemunhar se fosse, né, possível, porque quem morreu não reencarna. Esses dois não morreram. Eles não seriam trazidos de volta. Por que não morreram? Veja bem, a Bíblia diz assim, que a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Se essas duas pessoas não pecaram, e chegou no dia da morte, elas subiram para o Pai. Elas subiram para o Pai. E agora não tem uma lógica, uma coisa assim, de Deus mandar de volta para a terra essas duas testemunhas nos corpos que elas possuíam, e a carne e o sangue não herda a vida eterna, elas estariam no céu em carne e osso, porque senão teriam que reencarnar. Não existe reencarnação, existe ressurreição. Então não tem como essas testemunhas aqui, Enoque e Elias, ou Moisés e Elias, virem ser testemunhar de Jesus. Eles nem conheceram Jesus. Porque o testemunho que os judeus precisam é o testemunho de Jesus, que o próprio Jesus já testemunhou para os judeus, para os hebreus, e não aceitaram. Então vão vir duas pessoas, dois homens, e existe essa tese aqui, ou seja, deveriam ser Enoque e Elias, que por esses motivos não pode ser, ou Moisés e Elias, que pelos mesmos motivos não pode ser, ou cristãos desconhecidos que vão surgir e Deus vai levantar no período da grande tribulação, como fez com João Batista. Então, e tem ainda pessoas que dizem que isso se refere ao Antigo e ao Novo Testamento. Isso aqui, a leitura aqui, ó, são dois profetas. Então veja aqui, darei poder às minhas duas testemunhas. Darei poder. Então essas duas testemunhas ainda não tinham esse poder. O Antigo e o Novo Testamento, eles têm poder de salvar e têm salvado gente há muito tempo. E não foi poder por 1260 dias, não. Darei poder às minhas duas testemunhas, profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. O Antigo Testamento, o Novo Testamento estão poderosamente salvando gente, continuamente, há milhares de anos. Então não são 1260 dias, não pode ser o Antigo e o Novo Testamento. Nós estamos olhando aqui somente com os olhos carnais. Nós precisamos ter a revelação de Deus, porque tudo o que diz sentido à palavra de Deus tem que vir do céu, tem que vir de Deus. E esse entendimento, tem que Deus nos dar o entendimento, através da própria palavra. Nós não podemos fugir da lógica do Evangelho, da racionalidade, o culto racional a Deus, o culto com a razão. Não é um culto que a gente não sabe por que a gente está cultuando. Não é assim. Nós cultuamos a Deus sabendo o que estamos fazendo. E também tem um outro entendimento muito aceito, né? São um símbolo da verdadeira igreja de Cristo. Essas duas testemunhas simbolizariam a verdadeira igreja de Cristo. Sim, isso não tem dúvida, mas são dois homens que são testemunhas, ou seja, não são testemunhas porque, como Paulo disse, não vi eu a Jesus, não sou eu apóstolo, quer dizer, não só viu Jesus, mas foi enviado por Jesus.
estava vivo. Quer dizer, então agora Jesus vai ter que aparecer para alguém, converter essas pessoas, ou se mostrar para essas duas pessoas, enviá-los para fazer essa obra, e eles vão testemunhar o quê? Eles não viram a obra de Jesus. Eles não conhecem a obra. Nós não conhecemos, nós não vimos Jesus. Tem gente que viu Jesus em sonho, outros dizem que Jesus apareceu e teve uma visão com Jesus. Eu entendo isso, eu não duvido que essas pessoas possam ter tido essa experiência gloriosa, maravilhosa. Acredito que todo cristão queira isso. Nós vamos ver, se Deus quiser. Um dia desse nós vamos ver a face do Senhor quando o Senhor buscar a sua igreja, ou antes, aqueles que partirem, que são de Deus. E eu já vi um anjo pedir a Deus, eu precisava de uma coisa ali no momento, e o Senhor enviou. Eu fiquei com muito medo, tinha medo até de olhar. Enfim, essas duas testemunhas conversaram com Jesus, são testemunhas de Jesus, viram o que Jesus fez, mas como é que pode? Nós vemos aqui que essas duas testemunhas, elas precedem um pouco a volta de Cristo. Elas vão receber poder para profetizar 1260 dias. Darei poder, profetizarão durante 1260 dias vestidas de saco. Quando eles acabarem o testemunho, aí eles vão, a besta que sobe da terra, que foi profetizada lá por Daniel, em Daniel fala, né, Daniel 9:27, ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Essa é a vinda do anticristo, que está preparando todo o terreno agora para a vinda dele. E ele virá, e vai haver, como houve lá na morte de Cristo, na crucificação, houve trevas em toda a face da terra, da hora nona, da hora sexta até a hora nona, do meio-dia até as 3 horas da tarde. Não era um eclipse solar, não era tempo de lua nova, era tempo de lua de quarto crescente, lua cheia, porque os primeiros dias, do primeiro dia daquele mês até o dia 7º era a festa da lua nova, depois a festa de pães, e depois, quer dizer, lá no 14º dia, quando Jesus foi morto, já estava chegando a lua cheia. A lua cheia não encobre o sol, como é que vai refletir a luz do sol? Se a lua vai refletir a luz do sol se ela está na frente do sol. Então, que trevas que foram essas que cobriu? As trevas que a luz expulsa. Ali Jesus estava sendo derrotado pela morte. Depois ele venceu a morte. Essas mesmas trevas virão sobre a terra. E todo aquele que não tem Jesus não sobreviverá, não será salvo, será condenado. E aqui nós vemos que quando o Senhor morreu, houve um grande terremoto. E os corpos de santos saíram da sepultura e andaram por todo lugar, foram presos, perseguidos, cerrados ao meio. Eram corpos de santos que não aceitaram essa primeira ressurreição, esperando uma nova ressurreição que seria eterna. Então aí nós começamos a entender que essas testemunhas que virão vão trazer uma mensagem para Israel. Israel, o mundo. O Senhor Jesus falou, anunciar o evangelho a todo mundo, começando por Jerusalém. Anunciaram em Jerusalém, depois foram espalhados pelo mundo todo. Agora o mundo todo já ouviu a palavra de Deus. A palavra está voltando para Jerusalém, que é uma promessa. Existe uma promessa de Deus em Isaías capítulo 10, versículo 22. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um remanescente dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando em justiça. Esse remanescente que não se contaminaram com mulher. Ezequiel 6,8 diz, porém deixarei um remanescente, para que tenhais entre as nações alguns que escaparem da espada, quando fordes espalhados pelas terras. Então, eles são puros, né? Porque não se contaminaram com mulher. E nós vemos aqui nos evangelhos essa mensagem para Israel. Essas duas pessoas,
Veja em Lucas capítulo 9, versículo 27. E em verdade vos digo, Jesus Cristo falando, que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Isso não está só em Lucas, está em Mateus capítulo 16, versículo 28 e Marcos capítulo 9, versículo 1. Alguns dos que aqui estão aqui comigo agora, não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Como que eles vão ver o reino de Deus? Vão ver a volta de Jesus. E em João capítulo 21, versículo 21, a palavra diz, vendo Pedro Pedro estava vendo o João, disse a Jesus, Senhor, e deste o que será? Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. E divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? O Senhor Jesus não disse que ele não ia morrer, porque essas duas testemunhas vão morrer lá na grande cidade que é Jerusalém. Então, são pessoas daquele grupo que o Senhor Jesus disse que estava ali, que não veriam a morte. Vão sair dois, acredito que um seja João. Vão sair dois testemunhas, conheci Jesus, vivi com Jesus, vão ter um poder extraordinário para glorificar o nome do Senhor. Nada impedirá a palavra dele, e esses que são virgens porque não se contaminaram com mulher, não se ligaram a igreja nenhuma, esses aceitarão 144 mil escolhidos que têm a marca do Deus vivo nas suas testas. Então, essas duas testemunhas são duas pessoas que conversaram com Jesus, que viveram com Jesus. Ah, mas Deus pode deixar uma pessoa viver aí 2000 anos? Pode deixar quanto tempo quiser, quanto tempo ele desejar. A vida, ele é tudo. Então ele está preservando essas pessoas para se cumprir nesse tempo final. E nós temos que buscar santificação. A mensagem do Evangelho, a mensagem final do Evangelho, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5, ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma consciência, e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então é isso que nós devemos, é assim que devemos viver. O amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Um coração que não tem maldade nenhuma, uma consciência que não nos acuse e uma fé que eu não estou fingindo que eu tenho fé mesmo, eu acredito em Jesus, acredito que ele morreu por nós, que ele ressuscitou, que ele é o Cordeiro de Deus, que ele virá buscar a sua igreja, que duas pessoas levantadas por ele, que conversaram com ele, conviveram com ele, vão anunciar o Evangelho lá em Israel para o povo todo, e que esse tempo vai ser o tempo do fim, o final, a semana final. No meio da semana vai cessar o sacrifício contínuo, quando as duas testemunhas serão mortas, aí haverá uma grande perseguição. Então vamos orar sempre, irmãos. Eu quero pedir que os irmãos orem pelo nosso país, pela igreja em toda a terra, que Deus nos abençoe e dirija em tudo. Quero mandar aqui um abraço especial, uma saudação aqui para os irmãos, as irmãs que nos enviaram aqui, a irmã Marquiane, que é lá da cidade de Serrinha, no Rio Grande do Norte. Que Jesus abençoe você também, irmã, e toda a sua família. Abençoe todos os irmãos aí de Serrinha, no Rio Grande do Norte. Abençoe toda essa cidade. Que Deus seja sempre glorificado aí. E também mandar para a irmã Lia, a irmã Eliane Botelho. Deus abençoe, irmã. A irmã está sempre nos acompanhando, e tantos outros. Eu estou citando esses que pediram aqui, eu estou pedindo, mande o seu nome também, a sua cidade, e eu anuncio aqui, dou graças a Deus por esses irmãos, por essas irmãs. Deus abençoe a irmã Arminda Silva, lá de São Paulo, que Deus abençoe você também, irmã, que Deus multiplique as bênçãos na tua vida. A irmã Maita Santos, a paz do Senhor Jesus esteja na tua vida também, é de Guarulhos. Que Deus abençoe a todos os irmãos nessa cidade, em todo o nosso querido país, e que haja paz em nossas vidas, confiança, certeza, fé, amor, coração puro, mente sem acusação, uma boa consciência, uma fé não fingida. Que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém, amém.